Nós temos então, na noite de hoje, nosso companheiro que vem de Joinville, o Luiz Franco. Ele é da Casa Espírita Luz do Oriente, é um trabalhador de lá e também divulgador da doutrina espírita. E ele vem então até nós na noite de hoje com o tema O Jugo Leve. Que Jesus te abençoe. Muito boa tarde, boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à Casa de Jesus, né, como dizem aqui na abertura. E quando eu saio de Joinville para escutar essas palavras, meu coração já se alegra para fazer check-in na Casa de Jesus. Não é todo dia, né, que a gente faz, mas é o convite da vida, na verdade, que a gente faça morada na Casa de Jesus, né? A gente vai filosofar um pouco sobre isso hoje, quando a gente falar sobre o tema O Jugo Leve. E a gente vai encontrar esse convite de Jesus para que nós nos aproximemos cada vez mais dele, né? A gente poderia talvez resumir uma parte da nossa conversa com a leitura da noite, né? O convite da vida que a gente não se perturbe. No meio da tempestade, no meio da dor, nem sempre é fácil, né? A dor é um estímulo que a vida nos apresenta, né? É um momento que a vida nos convida a uma reflexão maior. Vem nos testar no bom sentido da palavra testar, não para nos derrubar, para nos maltratar, mas vem nos testar a fé, o entendimento da vida, como a gente verdadeiramente compreende as coisas, como a gente verdadeiramente compreende a Deus, não mais aquele Deus que em algum momento na nossa trajetória espiritual entendemos como um Deus que nos castigava, nos atingia, né? Mas encontrarmos aquele Deus que nos ama, aquele Deus que é justo, aquele Deus que é misericordioso, inclusive naqueles momentos em que a vida nos convida à reflexão através da dor. Então, meu máximo respeito a todos nós, pelos momentos de dor e aflições que com certeza atravessamos na nossa jornada. Mas, como diz a leitura, são momentos de transformação. E isso seria fácil convidar vocês a observarem momentos na caminhada de cada um de vocês em que a dor foi companheira e que após atravessarmos aquela jornada de dor, saímos fortalecidos, transformados. Uma das certezas da vida é que a gente entra na encarnação de um jeito e ela espera que a gente saia de outro. Então, a transformação, a mudança, o movimento na vida é uma necessidade. E temos o amor como convite, né? Fazer morada na casa de Jesus. Ou seja, o convite é que a gente ame. Mas o amor é um aprendizado que nós ainda estamos construindo. E muitas das vezes nos distraímos, né? E pegamos outros caminhos. E daí a dor vem para nos trazer novamente, nos fazer refletir, nos fazer crescer, né? Quando a dor nos chega, a vida espera que a gente use o nosso melhor naquele momento, né? E desenvolva novas habilidades. Vamos falar sobre isso, conversar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. O tema é o jugo leve. Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 1 e 2. E também no livro da Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, capítulo 7. E quando esse tema nos chegou, a primeira lembrança que veio à mente foi justamente essa frase de Jesus que se encontra em João 16, 33. É uma frase bastante curta e tem 3 afirmações bastante importantes de Jesus para conosco. A primeira dela é: no mundo tereis aflições. Jesus nos apresenta isso com uma certeza, né?
fala para nós, espíritos, que estamos nessa transição, né, para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração já se encontra. Nós que ainda procuramos nos encontrar nele, né? A maioria de nós, olhando assim, aqueles que estão aqui, nascemos em provas e expiações, né? Somos espíritos que viemos para viver esse momento que é um tanto quanto conturbado, né? Porque é um momento de, se a gente puder dizer assim, é um momento de purificação, um momento em que aquela sujeira que está no fundo do copo, né, a água limpa que entra, faz com que aquela sujeira que estava lá paradinha, né, se movimente, para que a gente tenha consciência, para que a gente se perceba e se transforme. Então nós estamos nessa turbulência da transição. E Jesus nos fala dessa nossa colheita das aflições que nós faremos, né? A gente falamos colheita porque nós todos os dias estamos colhendo e plantando coisas novas, né? Então, a dificuldade que hoje se me apresenta é uma plantação minha em algum momento na minha caminhada, né? Mas novamente é preciso compreender aquele acontecimento não como uma punição da vida, um castigo, né? Olha, eu fui muito mal, então agora eu sofro por ter sido muito mal. Mas perceber naquele acontecimento um convite da vida para o nosso crescimento, para a nossa transformação, né? Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então Jesus também vem nos dar, primeiro, a certeza das aflições, e no segundo momento, uma recomendação bastante importante: tenha bom ânimo. Ou seja, mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a luta, mantenha-se disposto para que as tuas melhores possibilidades estejam presentes perante essa luta que você atravessa. Lembrando aquilo que comentamos, que no momento da luta, o que a vida espera de nós é que a gente ofereça as nossas capacidades que já estão presentes conosco e também nos convida a desenvolver novas habilidades. Muitas vezes iniciamos um período de batalha íntima, né? Porque em verdade, por mais que os estímulos sejam externos, as verdadeiras lutas acontecem dentro de nós, né? No campo das emoções e no campo dos pensamentos, né? Ali está o nosso céu ou o nosso inferno, né? Então essa batalha está acontecendo dentro de nós. Então, muitas vezes se inicia a luta, a gente não sabe nem como lidar com determinada situação, e a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo, aquilo que parecia impossível passa a ser tolerável, passa a ser administrável, e com o tempo a gente atravessa aquela tempestade, aquela noite, e o sol começa a aparecer mais adiante. Um dia eu escutei de um palestrante, uma palestra fora não era uma palestra sobre a doutrina espírita, em que ele falou que ele gostava muito de um ditado argentino, que diz assim: sempre que choveu, parou. E eu gosto muito desse ditado, porque sempre que chove, para. Por maior que seja a intensidade, por mais longa que seja a chuva, ela para. E assim também são com as nossas aflições, né? Como diria a passagem com Chico, isso também passa, né? Vai passar e a gente vai se modificar, e a gente vai crescer. Aquilo que parece que a gente não tem forças, a gente vai atravessar. Mas Jesus vem nos dizer que é preciso que a gente tenha bom ânimo. É o momento da nossa fé estar presente. A fé e a doutrina espírita nos apresenta uma fé muito robusta, no sentido da compreensão das coisas, da compreensão de quem nós somos, né? Esse espírito criado por Deus em algum momento, a partir daí imortal, e que vem numa jornada evolutiva, atravessando por experiências necessárias para o seu desenvolvimento no campo intelectual e no campo moral.
Então nós somos esse ser. Não somos um ser pronto, somos um ser em construção. E os planos da vida são para este ser, são para cada um de nós que somos espíritos. A proposta da vida se preocupa com a nossa realidade espiritual e não com o conforto da nossa experiência material. Os acontecimentos aqui visam o nosso crescimento como espíritos. É isso que a vida privilegia em todas as situações. Como dizia a leitura da noite, muitas vezes aquelas situações mais difíceis são justamente aquelas que vão fazer com que galguemos um patamar a mais na nossa escala evolutiva. Lembramos de uma história que o Chico conta, de um espírito que era um suicida recorrente. Ele vinha cometendo o suicídio a diversas encarnações. E nessa encarnação, ele havia reencarnado sem os 2 braços. Uma situação dolorosa, sem dúvida, que dispensava a atenção dos que estão próximos e merece o nosso máximo respeito. E a mãe vai ao Chico porque o filho dela, que era esse espírito reencarnado sem os 2 braços, estava com problemas nas pernas e os médicos alertavam da possibilidade dele perder as pernas. E ela vai ao Chico pedindo que o Chico ore pelo seu filho, ore por ela, E o Chico diz: com certeza, minha irmã, faremos isso. E assim que ela sai, o Chico conversa com o assistente que estava ali presente e diz que aquele irmão iria perder as pernas. E o assistente: mas Chico, por que tanta dor? Por que tanta dificuldade para com esse nosso irmão? E aí o Chico traz então o relato de que aquele espírito era esse espírito suicida recorrente, e que apesar das limitações da matéria, da ausência dos braços, já como um freio para que ele novamente atentasse contra a própria vida, ele já planejava se jogar de um penhasco. Então, a providência divina providenciaria uma restrição material ainda maior, privilegiando o crescimento daquele espírito, ou evitando que ele incorresse uma vez mais naquele equívoco. Então, aquela situação que no olhar horizontal da vida nos parece penosa, quando existe uma análise da necessidade daquele espírito envolvido, nós sempre encontraremos a presença, o amor e a justiça de Deus. E é isso que deve nos dar bom ânimo nas nossas lutas. É importante que esse nosso entendimento de vida nos possibilite, nos momentos das lutas, que nós verticalizemos a vida, que nós lembremos, nós busquemos a Deus, busquemos a Jesus através da prece. Vamos falar a respeito disso. Lembremos da presença dos espíritos amigos a nos amparar incessantemente. Não seria racional nós imaginarmos que aqueles espíritos que nos querem o bem nos deixariam desassistidos no momento das nossas lutas. Obviamente, eles têm uma compreensão mais ampla daqueles acontecimentos. E muito possivelmente, ou muitas vezes, aquela dificuldade não pode ser simplesmente retirada da nossa jornada, porque ali está a experiência que nós necessitamos. Mas quando nós vamos a eles buscando força, entendimento, compreensão, equilíbrio, nós sempre seremos atendidos. Sempre seremos atendidos. Então fica o alerta, e ao final da nossa apresentação nós vamos ver uma mensagem da irmã Sheila que fala a respeito do pensamento, que nós façamos o nosso melhor esforço para manter o nosso pensamento equilibrado, as emoções equilibradas, e busquemos esse contato espiritual no momento das nossas dificuldades, porque ele
um amparo muitíssimo importante, né, que virá nos consolar, que virá nos fortalecer para que a dor seja amenizada, né? E Jesus termina então dizendo: eu venci o mundo, nos dando uma referência de conduta, do que fazer para que essas aflições não nos perturbem de maneira tão intensa. É claro que existe uma distância grande entre nós e Jesus, né? Mas Ele é o norte, Ele é para onde nós temos que direcionar a nossa bússola. Por maior que sejam ainda as nossas dificuldades íntimas, lá nós temos o farol, né, que nos mostra o caminho a ser buscado. As aflições cessarão? Sem dúvida que sim, mas não ainda nessa escola de almas chamada Terra. Agora, cada vez mais, assim como o progresso é lei para o espírito, nos mundos ele acontece da mesma forma. Então, cada vez mais, por maior que nos pareça a confusão que esteja acontecendo em alguns momentos, o caminho da escola de almas, no nosso caso a Terra, também é um caminho de progresso, mas ainda num degrau de evolução que tem muito para caminhar adiante, né? Estamos longe de estarmos matriculados numa escola superior, né? Mas um mundo que busca e estará em algum dia nesse estágio. Algumas frases que nós trouxemos para nos fazer refletir sobre isso, né? Sobre essa questão do aprendizado que as aflições nos trazem. Na estrada de cada dia, cumpra o seu próprio dever. Quando o problema aparece, o momento é de aprender. Cumpra o seu próprio dever, né? A fé nos convida à ação, né? Ajuda-te que os céus te ajudarão. Então, no momento da dificuldade, o componente espiritual, a busca através da prece, a fé nos conectando com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, ela é um elemento importantíssimo, mas eles não farão por nós aquilo que nos compete fazer. A experiência é nossa. Nós necessitamos daquela situação. Tudo que puder ser amenizado, considerando os nossos créditos, nossas obras, sem dúvida alguma, estarão na balança, pesando a nosso favor. E aqui nos lembramos da história de um irmão que perdeu o dedo num acidente, e ele participava de uma casa espírita de um grupo de mediunidade, e ficou chateado, né, amuado com aquele acontecimento. E numa das sessões mediúnicas, o mentor que dirigia aquele trabalho se comunica e estabelece um diálogo com aquele irmão e pergunta para ele: o que está acontecendo? Estou percebendo você chateado. De forma provocativa, né? No sentido positivo. E o irmão responde: mas você não sabe? Sofri um acidente, perdi meu dedo e é isso que está me chateando, né? E aí o mentor esclarece a ele que no planejamento reencarnatório dele estava previsto que ele perdesse o braço, mas que devido às conquistas que ele tinha realizado, abrindo a porta do amor, não havia mais a necessidade daquele acontecimento na intensidade prevista, e ele precisou perder apenas o dedo, porque o objetivo da vida é o aprendizado, é a nossa educação, e não a experiência punitiva. Então, quando eu desenvolvo o amor, quando eu exercito o amor, Jesus nos dizia isso, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, o nosso foco de ação, ele sempre deverá ser em relação ao amor, e não em relação à dor, né? E essa história vem nos lembrar a respeito disso. Se o desânimo lhe bate à porta, em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou a ninguém.
Às vezes é até duro ouvir isso, né? Porque tem momentos que a gente fica cansado, mas é uma realidade que a gente tem que escutar, né? Se a prova é difícil e a gente desanima, a gente vai para a prova sem as nossas melhores possibilidades. Então o desânimo me rouba, me drena energia, diminui a minha capacidade de enfrentamento daquela situação. Então quando eu me entrego ao desânimo, eu desarmo os meus potenciais e o peso fica maior ainda, né? E é isso que o Espírito André Luiz vem nos dizer de maneira bem objetiva, né? O desânimo nunca auxiliou ninguém. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. E Jesus vem nos mostrar, quando ele diz eu venci o mundo, né? Convém lembrarmos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de fato, Jesus como nossa referência, o nosso farol, para buscarmos compreender como nós devemos nos inspirar para fazer as nossas escolhas. E a frase que é o pano de fundo da nossa conversa de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Também uma afirmação de Jesus bastante consoladora, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam o convite de Jesus, nos dizendo, venham a mim, eu vos aliviarei. Também tem um ponto final, é uma afirmação do Cristo para cada um de nós. Tomai sobre vós o meu jugo. Nós vamos ver o que é jugo, mas jugo é uma condição, é uma necessidade, é algo, é a nossa contrapartida para que o alívio que Jesus disse que vai nos conceder se faça presente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Duas recomendações bem diretas a Jesus: sejamos brandos e humildes de coração. Vamos falar sobre isso. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então ele termina nos dizendo que o convite, a necessidade, aquilo que nós temos que fazer para sermos aliviados não é pesado, nos tranquilizando que o jugo dele é suave e leve o fardo. Como é que eu vou a Jesus, né? Uma das formas, a gente falou bastante aqui, é através da prece, né? É um momento de conexão, é um momento que a gente vai lembrar dos espíritos amigos de Jesus e de Deus e vamos nos conectar a eles, né? Usemos da prece. Como é nossa fé, com que fé eu vou ao Cristo, né? Eu gosto de usar o exemplo, eu vou como quem pede contas. Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu mereci? Por que eu estou merecendo acontecer, que isso aconteça, né? O que foi que eu fiz? Eu posso fazer todas essas perguntas como quem de fato sabe que existe um motivo e está querendo compreender o que a vida está convidando a gente a crescer, ou posso fazer essas mesmas perguntas como quem está revoltado, como quem está se achando injustiçado com aqueles acontecimentos, né? Então, como é que é essa nossa conversa com Cristo, né? Como enxergo as minhas aflições? Porque comigo? O que espero que Jesus faça, que as minhas aflições sumam? Falamos a respeito disso, né? Existe um propósito para aqueles acontecimentos, né? A vida não espera que a gente cruze os braços perante as aflições e se acomode. Não é isso que a vida espera de nós. A vida espera que a gente lute, que a gente busque transformar aquele acontecimento, sem dúvida alguma. A intensidade dessa transformação, qual vai ser o final dessa nossa jornada,
depende de outros elementos, depende das nossas necessidades espirituais de aprendizado, né? Depende do que eu necessito aprender. Então, nem sempre eu conseguirei uma transformação total das situações, né? Mas, dependendo da minha postura íntima, aquela situação pode se transformar e deixar de ser um flagelo para mim. Quando eu chegava aqui em Camboriú, parado no sinaleiro, aqui próximo já, passou um irmão com uma cadeira de rodas, sem as pernas, e me roubou a atenção de maneira imediata. Assim, eu fiquei observando ele e refletindo sobre o tema da noite, né? Eu não sei como ele lida com aquilo, não sei, né? Mas a gente pode imaginar que para alguns isso seja uma situação de extrema dificuldade, de muito desequilíbrio, de revolta inclusive. Não me pareceu ser essa a postura daquele irmão, não me pareceu. Mas para outros, eles podem ter uma compreensão das coisas, podem ter decidido, e é uma escolha nossa, é uma decisão nossa, encarar aquela situação de uma maneira positiva, de uma maneira sem revolta. Vou viver, vou fazer o meu melhor, um dia depois do outro, o que eu puder fazer de bem hoje eu vou fazer. Ou seja, isso são decisões íntimas de cada um de nós. A cada convite que a vida nos faz, eu escolho como eu vou reagir àquilo. Se eu vou procurar ressignificar aqueles acontecimentos e traduzir aquilo de uma maneira positiva para mim, ou se eu vou sofrer com aquele acontecimento. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que são escolhas que estão nas nossas mãos fazer. Como eu me percebo, isso faz toda a diferença em como eu analiso os acontecimentos. Um espírito reencarnado em evolução. Nós somos essa figura, nós somos um espírito. Estamos nesse momento reencarnados e estamos numa trajetória evolutiva. Como entendo a felicidade, a ausência de tribulações, serei infeliz. E quando a gente vai buscar um pouco da felicidade, eu não vou ler a 920 e a 21, mas são os itens do Livro dos Espíritos. Eu vou diretamente para 922, que eu acho ela bem... é uma referência para a gente pensar a respeito da felicidade, né? Kardec diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro, né? Isso tem a ver com os nossos papéis quando a gente reencarna, né? Então, eu hoje estive lá em Campo Alegre, lá perto de Joinville, no Planalto Norte, lá no meio dos cavalos lá. E tem pessoas bastante simples lá, morando no meio do campo, extremamente felizes. Outras também não, com as suas lutas normais da vida, né? Mas para uma pessoa que está acostumada com a cidade, pode parecer aquele silêncio, pode se tornar ensurdecedor ao longo do tempo, né? Então, o que para uns é sinônimo de felicidade, para outros pode não ser, né? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, e a resposta dos Espíritos é bem interessante, né? Para a vida material, a posse do necessário. Então, em relação à matéria, a gente ter alimentação, ter saúde, ter, né, a roupa para vestir, ter as coisas que são necessárias. E daí uma outra discussão em relação ao necessário e supérfluo. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. A consciência pura tem a ver com as nossas decisões, com as nossas escolhas. É eu encostar a cabeça no travesseiro à noite e me sentir em paz comigo mesmo. E isso é diário, ok? Isso é diário. Significa que se eu não estou feliz com o que eu faço hoje, amanhã eu faço diferente. Eu posso decidir fazer amanhã diferente. Ah, mas e o que já aconteceu? O que já aconteceu, já aconteceu. A gente pode agir no presente e daqui para frente, né? Então, vamos fazer as nossas melhores escolhas no presente
e daqui para frente. Aí o que ficou para trás? O que ficou para trás, vamos agir no bem, que no momento, que é a melhor forma de a gente poder nos redimir com um passado equivocado que tenha ficado para trás, né? A melhor forma de a gente acertar as nossas dívidas, a nossa conta, com a nossa própria consciência, é agindo no bem, né? A única moeda que a gente tem para pagar é a moeda do amor. Muitas vezes nos grupos de mediunidade, espíritos se comunicam, nos falando dessa dificuldade do amor que adoeceu, do sentimento desequilibrado, né? Do ódio, da raiva, ainda presente. E muitas vezes querendo cobrar essa dor que tanto machuca eles, com a mesma moeda, com a moeda do sofrimento. Sem perceber que a única moeda que resolve, que equilibra as nossas relações, é a moeda do amor. Então, é preciso que a gente caminhe sempre buscando essa moeda. Então, a consciência pura tem a ver com as nossas escolhas de hoje. A fé no futuro, e fé no futuro. Então, a felicidade para a vida moral, a consciência pura é a fé no futuro. E a fé no futuro é essa certeza de que tudo aquilo que a vida nos trará está na medida exata da nossa necessidade, dos nossos méritos. Ou seja, se algo me acontece, não errou de endereço. E não veio para me machucar, para me fazer sofrer. Veio para me fazer aprender, né? Então, isso é a fé no futuro, essa confiança inabalável na justiça de Deus. Isso é a fé no futuro. Okay? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Nos recomenda como agir perante a vida. Apacenta as minhas ovelhas, né? O convite de Jesus a Simão Pedro, né? Quando ele pergunta se Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Ele repete 3 vezes essa pergunta, e nas 3 vezes a resposta, de maneira um pouco diferente, convida ao apacenta as minhas ovelhas. Então, o convite de Jesus a cada um de nós, quando Ele nos chama, né, para que a gente faça morada na casa de Jesus, é que a gente busque ser brando nesse sentido, daquele que procura levar a paz, apacentar as coisas. E a gente percebe o tamanho desse convite, o tamanho desse desafio, porque ele exige que a gente aprenda a gerenciar melhor as nossas emoções, né? Para que a gente procure levar a paz. E procurar levar a paz não significa ser submisso, não significa não ter opinião, nada disso, isso é outra coisa. Levar a paz significa controlar as emoções, para que a gente se posicione sempre de maneira pacífica, respeitosa para com o outro e para conosco mesmo. Eu tenho 3 filhas, né? As 3 adolescentes não, tem uma de 25 anos, e tem uma de 20 e outra de 16. 4 mulheres em casa. No mundo tereis aflições, não é? 4 mulheres em casa. Eu venho de uma família de 4 irmãos homens. Aí casei e tenho 4 mulheres em casa. É um baita aprendizado, né? Riquíssimo, demais, assim. Quando eu comprei um cachorro, daí eu comprei um macho para mim. Não, mas é um aprendizado fantástico, né? Fantástico. E o que eu ia comentar é que, quando eu falo com as minhas filhas e elas vão sair, eu só digo uma coisa para elas: respeite-se e respeite o outro. Porque eu sei que se elas fizerem isso, elas vão estar em equilíbrio, onde estiverem. Então, respeite-se e respeite o outro, né? Se dê respeito, não permita que alguém te faça mal, e não faça mal ao outro, né? Então, o convite
de Jesus é esse: apacenta as minhas ovelhas, né? Porque jogar gasolina no fogo é fácil, né? Mas na visão da responsabilidade, quem vai ter que apagar esse incêndio somos nós, né? Então, muitas vezes, estamos agora, nesse momento, a aflição é aquele incêndio que a gente causou lá atrás e que agora está ali nos botando medo, e a gente tem que agora apacentar aquilo, né? Tem que apacentar. É diferente de sermos submissos, né? Eu acho fantástica, assim, para mim, essa colocação de Joana de Anjos a respeito das virtudes. Pensamentos, sentimentos e ações conforme a lei de Deus. Então, nos tornarmos virtuosos, né? Pensamentos, sentimentos e ações em conformidade com a lei de Deus. Esse é o caminho das virtudes, né? Então, não é só o para fora. Veja, está muito mais para dentro, e o para dentro é o que comanda para fora, né? Então eu penso e sinto, e daí eu ajo. As minhas ações, elas vão temperadas conforme os meus pensamentos e sentimentos, conforme a lei de Deus, e a base da lei de Deus é o amor. As virtudes nos aproximam da felicidade, ou seja, quanto mais eu desenvolvo o amor em mim, mais feliz eu me torno. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando a gente vai buscar a palavra jugo, a gente encontra referência a essa peça feita de madeira que é utilizada para unir os bois, né, para que eles andem no mesmo compasso. E daí a reflexão que eu fiz é: quando andamos no mesmo compasso que Jesus? Porque Jesus diz para a gente tomar sobre nós o jugo dele, né? Então, quando eu visualizei, mentalizei isso, me pensei lado a lado com Jesus, né? Isso daqui a gente volta depois. Então, e daí, quando é que a gente está em compasso com Jesus? Quando a gente... E Jesus vem nos dizer, né, que aqueles que eram a sua mãe e os seus irmãos, né, quando ele está conversando com a multidão, e dizem a eles que chegaram a sua mãe e seus irmãos e estão do lado de fora, ele pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A lei de Deus é o amor. O convite de Jesus: apacenta o meu rebanho, ou seja, o convite da vida é para que a gente ame. Então, o que nos dá consolação perante as aflições, né, como a gente viu lá na 9:2:2, a fé no futuro, a confiança na justiça de Deus, né? Na parte final do parágrafo, comentários do Kardec, no item 2, né, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência, né, a assistência de Jesus, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Okay? Fora da caridade na salvação, a caridade como a entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando a gente pensar em caridade, amor e caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O que fazer então? De maneira bem prática, né? Pô, vou descer a rampa ali no final, vou sair à direita e vou encontrar alguém. O que eu faço? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o-vos a eles, pois esta é a lei e os profetas. Por isso que é chamada a regra de ouro, né? É a nossa medida perante qualquer situação, eu me colocar no lugar do outro e, se fosse eu naquela situação, como eu gostaria que me tratassem? Essa é a medida. E vai lá e faz isso com aquela pessoa. Trata ela da forma como você gostaria de ser tratado se estivesse naquela situação. Eu gosto de lembrar que é diferente, né? Essa é a virtude ativa, que é o convite de Jesus, a virtude ativa. A virtude passiva é a frase: não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse, né? Jesus não disse isso.
Essa frase é bem popular. E ela é uma virtude passiva, porque ela basta eu frear em mim o mal, o que já é um avanço, né? Mas o convite de Jesus é o que eu faça ao outro, que eu me coloque em movimento, que eu haja no bem em direção ao próximo, o que é muito mais desafiador. Não fazer o mal muitas vezes é ignorar determinadas situações, né? No nosso entendimento, porque a vida espera de nós que a gente faça o bem que já está ao nosso alcance fazer, e nós somos responsáveis, né? Dizem os Espíritos, pelo mal oriundo do bem que estava ao nosso alcance fazer e nós não fizermos. Então nós assumimos também responsabilidade por isso. E indo para a conclusão da nossa conversa, eu gosto bastante dessa imagem, uma imagem que circula na internet. A gente pode olhar para aquela senhora, imaginar que ali atrás dela está o filho dela, né? É uma leitura possível de fazer, os dois rindo de maneira tão agradável, né? E ela dizendo: a bagagem não pesa, o caminho não cansa e os pés não reclamam quando o que se carrega é amor. Falando do filho, né? Que para ela é uma representação do amor. E agora eu convido que vocês olhem para aquela imagem e tirem, mantenham a mulher sorrindo e tirem de lá o filho e coloquem ali as aflições. E o amor coloquem dentro de nós. E daí a gente vai ler de novo, dizendo que a bagagem não pesa, ou seja, as aflições que estão lá não pesam, o caminho não cansa e os pés não reclamam quando o que se carrega é amor. Só que agora esse amor está dentro da gente. Então quando eu coloco amor para enfrentar, no enfrentamento positivo, as aflições da vida, a bagagem não pesa, o caminho não cansa e os pés não reclamam. Podemos deixar as circunstâncias de nossas vidas nos endurecer para que nos tornemos cada vez mais ressentidos e com medo. Ou podemos deixar que nos suavizem, tornando-nos mais gentis. Apacentai as minhas ovelhas. Nós sempre temos uma escolha. Sempre temos uma escolha a cada dia, a cada situação, a cada levantar, a cada refletir, a cada pensar num determinado acontecimento, a cada reencontro, a gente sempre tem uma escolha. Essa escolha é de cada um de nós e é o maior presente que a vida, que Deus nos concede, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher. Então nós sempre decidimos como nós vamos vivenciar determinada situação. E essa é a mensagem da irmã Sheila que eu comentei com vocês, que é muito, eu vou tirar só um momentinho. Ela é muito especial porque é comum no momento das dificuldades o nosso pensamento se perder. Eu olhar para o futuro e pensar os piores acontecimentos possíveis, a ansiedade, trazer o futuro para o presente, e o meu cérebro é burro. Quando eu imagino uma determinada situação acontecendo no futuro, meu cérebro acredita que ela está acontecendo agora. E eu sofro. Se é uma situação desequilibrante que eu imagino, eu vivencio ela agora e é como se ela estivesse acontecendo. E daí observemos. Pode ser que ela não aconteça e eu escolhi viver ela agora. E se ela acontecer lá na frente, eu escolhi viver 2 vezes. E agora a gente vai ler a mensagem da irmã Sheila, que nos diz: não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em tua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontas neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faças o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Confiando e agindo no bem, encontrarás forças para que floresçam em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Desejo de muita paz a todos nós, né, que
saiamos daqui com ânimo, com disposição para os enfrentamentos que a vida nos convida, com muita confiança na providência divina, nos amparar em todos os momentos. Muito obrigado.